Boa noite, meus amigos queridos. Mais uma vez, e graças a Deus, nosso querido Consolador, na presença dos amigos espirituais, dos mentores, dos trabalhadores espirituais desta casa, estamos aqui novamente para juntos falarmos um pouco mais sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como sempre, vou deixando vocês em boa música, em companhia de boa música cristã. Às 19h30 em ponto, a gente retorna. O palestrante de hoje é o Fabiano. Espero que ele chegue. E nós, com muita fé, estaremos de volta às 19h30. Desenhada cruz, ao meu lado de tênue luz, pairou no vale, breve esperança, sente brotar-me, sutis lembranças, breve atmosfera de libertação. Estremeceu a multidão, o pecado exposto em cada um de nós, nos fez aproximar, ouvir aquela voz, anseios, uma legítima. Benfeitores razão, maqueiros, alvas montarias, todo a luz de Maria, pairou no vale, breve esperança, sutis lembranças, breve atmosfera de libertação. Estremeceu a multidão, o pecado exposto em cada um de nós, nos fez aproximar, ouvir aquela voz. Caravana em filamento, um bordão de isolamento, cuidadosamente a procurar os que vão sair, os caídos em si. Pairou no vale, breve esperança, sente brotar-me, sutis lembranças, breve atmosfera de libertação. Estremeceu a multidão, o pecado exposto em cada um de nós, nos fez aproximar, ouvir aquela voz. Pairou no vale, breve esperança, sente brotar-me, sutis lembranças. Pairou no vale, breve esperança, sente brotar-me, sutis lembranças. Oi? Tá bom lembrar? Eu gosto do livro, mas ainda não li ele. Ele tem mais ou menos, uns 3 graus.
Aposentas flores, pensamentos e flores. E ali a gente tem O amor que inspira, faz a tua vida. Deus está aqui.
sua vida e seus problemas. Mas com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Ele autora a fé sobre si meu filho e todos os seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrir. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus quer sorrir. Seja como for seus problemas, pare com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é bom e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. Boa noite, amigos queridos. Que alegria, que felicidade tão grande poder estar contigo, com vocês novamente, aqui direto do nosso Consolador, onde, por mais difícil que seja, por mais esforço que tenhamos que fazer, Jesus é conosco, a espiritualidade junto, e a gente continua trabalhando, trazendo os nossos convidados, os nossos palestrantes, para que juntos nós façamos o estudo do Evangelho, não é? Fico muito feliz de ver, por exemplo, que a Elaine está aqui conosco. Elaine, por um acaso, minha esposa. A Ana Moura, minha amiga tão querida. O Miguel, a Xanda, o Anderson Martins da Silva, a Andréa Ricarte, todos dando sua boa noite. Aí eu sempre falo, manda seu boa noite daí que eu mando o meu daqui. E a gente vai começar hoje os nossos trabalhos lendo um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, aleatoriamente, como normalmente nós fazemos, capítulo 30, o mundo e o mal, é a leitura de hoje. Capítulo 30, o mundo e o mal. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Está em João 17:15. Nos centros religiosos, há sempre grande número de pessoas preocupadas com a ideia da morte. Muitos companheiros não creem na paz nem no amor, senão em planos diferentes da Terra. A maioria aguarda situações imaginárias e injustificáveis para quem nunca levou em linha de conta o esforço próprio. O anseio de morrer para ser feliz
é enfermidade do espírito. Orando ao Pai pelos discípulos, Jesus rogou para que não fossem retirados do mundo, e sim libertos do mal. O mal, portanto, não é essencialmente do mundo, mas das criaturas que o habitam. A terra em si sempre foi boa. De sua lama brotam lírios de delicado aroma. Sua natureza maternal é repositório de maravilhosos milagres que se repetem todos os dias. De nada vale partirmos do planeta quando nossos males não foram exterminados convenientemente. Em tais circunstâncias, assemelhamo-nos aos portadores humanos das chamadas moléstias incuráveis. Podemos trocar de residência. Todavia, a mudança é quase nada se as feridas nos acompanham. Faz-se preciso, pois, embelezar o mundo e aprimorá-lo, combatendo o mal que está em nós. Calmando os nossos corações e elevando os nossos pensamentos a todos aqueles que padecem por qualquer tipo de aflição e que por algum momento, estando aqui encarnados, tenham se sentido de tal forma machucados, aflitivos, de que desejaram por fim a sua jornada, esperando que com seu desencarne dias maiores, dias melhores, mais calmos e tranquilos podem se seguir na pátria espiritual. Lembremos a todos esses irmãos de que somos a continuidade de nós mesmos e que a vida espiritual é a continuidade e a repetição daquilo que nós somos enquanto encarnados. Ao contrário de pedir pela desistência, implore pela resistência ao mal, pela resistência da aflição que nos arrasta a sentimentos tão tristes. Peçamos o amparo de Deus, nosso Pai maravilhoso, para que tenhamos resignação cristã em cada dificuldade que cruzarmos em nosso caminho e que, junto com a espiritualidade maior que governa esse nosso planeta, tenhamos a troca e a insistente proliferação do bem através das ações de amor que cada um de nós mostramos cada vez que resistimos a algum problema e ainda assim nos mantemos firmes e fortes na fé, no amor de nosso Senhor Jesus Cristo, confiando em Deus nosso Pai, em toda a espiritualidade que nos ampara. Que assim seja, graças a Deus. Fabiano, por favor, amigo. Fique à vontade, a casa é sua. Obrigado. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. É um grande prazer estar aqui, né? De forma virtual, mas sei que estou aí com vocês. Nessa noite, o tema que eu vou conversar com vocês é o crescimento espiritual depende da mudança dentro de nós. Eu acho que é um momento oportuno, né? Ao qual nós estamos passando, aproveitarmos para que possamos crescer espiritualmente, mas nós podemos aí dar um salto quântico no nosso crescimento espiritual. Nós sabemos que precisamos de várias encarnações, muitas encarnações, para que possamos nos tornar espíritos puros, espíritos mais evoluídos. No entanto, existem oportunidades em nossas vidas que nos auxiliam, nos ajudam a saltar, dar um passo maior nessa evolução. E esse momento, ele é propício para toda a humanidade.
Não é para uma ou outra pessoa, não é de forma individual, que eu estou dizendo, é para toda a humanidade, não é mesmo? E nós, tendo aí um conhecimento tão rico que o Espiritismo nos traz, sabendo que a vida continua, que estamos num planeta escola, vamos tentar aproveitar essa oportunidade. Eu sei, né, nós sabemos que não está sendo fácil para ninguém. Tem questões financeiras, questões de saúde, questões psicológicas, as quais nós estamos passando nesse momento. Então, para cada um está apertando em um lado, às vezes até em várias situações aí dessas, né, de saúde financeira, psicológica, para uma pessoa ou para uma família. Mas isso é o recurso, isso é o material que Deus nos está dando nesse momento para que possamos proporcionar esse crescimento. E eu trouxe aqui um trecho do Evangelho, ao qual eu quero fazer a leitura, é a carta de Paulo a Efésios, né? Então, capítulo 4, versículo 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no mundo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade, provenientes da verdade. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está querendo deixar bem claro, né, não só para os Efésios, mas para todos nós, que o crescimento espiritual depende de uma renovação interior nossa. Quando ele fala deixar o homem velho para trás, entendamos isso que o ser humano, né, o ser espiritual, não a questão do homem, mulher, mas o ser humano, nós devemos deixar isso para trás. O Espiritismo nos traz o conhecimento de que vivemos várias vidas. E esse momento, nessa vida, nós somos o melhor de tudo que nós já passamos. Nós já erramos muito em vários campos da nossa vida. Então, às vezes no campo do relacionamento amoroso, ou no campo da amizade, da honestidade, do orgulho. Todos nós já erramos. Se não fosse assim, não estaríamos num planeta como a Terra, que é um planeta de provas e expiações. No entanto, isso é passado. Não devemos remoer essa situação. O que nós precisamos é deixar, como Paulo recomenda, deixar o homem velho para trás, deixarmos esses problemas lá no passado e nos renovarmos, sermos um ser humano melhor agora, nesse instante. Para isso, precisamos nos renovar. Eu gosto de um exemplo da água. A água boa, a água saudável, a água que traz vida, é a água corrente. A água que corre da sua nascente para encontrar o oceano. Por onde ela passa, ela traz vida. Ela vai trazer vida ali para a floresta, ela vai trazer vida para o bosque, ela vai trazer vida para nós. Já aquela água que fica estagnada, ela apodrece. Aquela água parada em seu fundo cria um lodo, e ela começa a cheirar a podre, porque ela apodrece. Ela não é renovada. Então, esse exemplo da natureza que nos traz, ele serve para tudo. Eu vou, por exemplo, no campo nosso aqui do profissional, do trabalho. Se nós arrumamos um emprego e nós não nos renovamos, não nos atualizamos com cursos, com leituras, enfim, com uma faculdade, uma pós-graduação, nós vamos ficar o quê? Estagnados, talvez ali numa posição, no trabalho, podendo até correr o risco aí de perder o emprego, dependendo, né? Se ali aquele trabalho solicita uma progressão aí dentro do cargo, né? Então, nós precisamos, em todos os campos da nossa vida, nos renovarmos. E espiritualmente não é o contrário. Às vezes a gente pode pensar assim, né? Eu tenho um defeito, por exemplo, ou eu tenho a ira. Eu fico muito nervoso com determinadas situações. E eu tenho esse defeito, eu reconheço, eu consigo enxergar esse defeito, mas é assim mesmo, eu sou assim, é só as pessoas não me incomodarem, não me irritarem, é só eu não ficar com fome, é só eu não passar por determinada situação que eu fico bravo.
Bom, se você precisa fugir das situações para não ficar irado, quer dizer que você não está resolvendo o seu problema. Você está evitando a prova. E não adianta, a prova vai aparecer na sua vida, no seu caminho. Porque é uma forma de burilar o espírito. Se você consegue reconhecer que você tem um determinado problema e as situações da sua vida te encaminham para problemas que provocam essa sua dificuldade, é porque Deus está dizendo, meu filho, minha filha, vocês precisam melhorar nessa situação, nesse seu defeito moral. E esse é o momento, é essa encarnação que você precisa fazer isso, para crescer espiritualmente. E como nós podemos fazer isso? Bom, primeiro devemos seguir o Mestre, né? Seguir Jesus. Porque ele mesmo veio aqui à Terra, encarnou e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vocês não vão chegar a Deus se não for por mim. Quando ele diz isso, ele está querendo dizer que ele é o grande exemplo que devemos seguir. E ele exemplifica isso, não é mesmo? Então, quando ele diz do perdão, quando ele fala de amar o inimigo, quando ele fala de amar o próximo, amar a Deus, quando ele dá o exemplo prático de tudo isso que ele prega, então ele vem e mostra o caminho do nosso crescimento espiritual. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente vai olhar esse caminho que Jesus nos mostra, né? É quando ele escolhe seus 12 discípulos. Ele faz a escolha de espíritos que ainda são, como nós, imperfeitos. Nenhum deles eram, naquele instante, que começam a acompanhar Jesus, espíritos já evoluídos, de um alto grau de evolução. Nenhum. Quando a gente acompanha as histórias deles no Evangelho, nós conseguimos identificar, claro, eram pessoas boas, pessoas que queriam sim estar com Jesus, acreditavam nele, acreditavam em sua proposta, né? No entanto, ainda tinham seus defeitos. Vou dar um exemplo aqui. Pedro, que era um dos mais próximos de Jesus. Jesus dormia em sua casa, Jesus ceava, comia com ele, né? E Pedro nega Jesus 3 vezes, porque tinha uma fé ainda vacilante naquele instante. Depois ele se transforma, ainda naquela encarnação. Judas Iscariotes, que acreditava que o Messias iria fazer uma revolução armada, uma revolução ao qual iria derramar sangue, para quê? Para que Israel estivesse sobre todos os outros reinos. Então ele acreditava que o reino de Deus era aqui na terra. E Jesus deixou bem claro, não, meu reino não é aqui na terra, meu reino é nos céus, junto com meu Pai. Porque a Terra é um planeta escola, um planeta que iremos passar por ele. E Jesus, sabendo disso, traz essa lição para nós. Então, eu trouxe aqui 2 exemplos, mas nós fomos acompanhar todos, Tiago maior, Tiago menor, todos eles tinham seus efeitos morais. E por que Jesus fez isso? Jesus poderia muito bem, quando programou sua encarnação, dizer, bom, eu vou escolher aqui 12 espíritos puros, 12 anjos, já, né, arcanjos, podemos dizer assim, são espíritos que não têm mais nenhum problema, né, e irão, assim, me ajudar muito lá na minha missão na Terra. No entanto, se Jesus tivesse feito isso, seria muito difícil nós nos identificarmos com aqueles espíritos, porque a distância moral deles para nós seria muito grande. Então, quando nós olhamos para Pedro cortando a orelha lá de um soldado, porque ele queria proteger Jesus, quando olhamos Judas tomando essa atitude e outras atitudes que eles tomaram ali, né, o próprio, quando eles dormem lá enquanto Jesus está fazendo a oração, quando eles repreendem Jesus, né, lá na casa que Jesus ia na casa de Zaqueu, como assim? Enfim, se nós e interessante que né, isso está na Bíblia. Então a questão é que tivesse registrado esses momentos. Então, se esses espíritos que acompanhavam, né, esses irmãos encarnados que acompanhavam Jesus naquele instante, tivessem avançado muito, estaríamos assim muito distante deles e nós não nos identificaríamos. Nós nos identificamos com pessoas que são mais parecidas com a gente,
Então, até aí teve uma lição de Jesus, né? Mostrando, olha só, eles têm esses efeitos. No entanto, eles fazem uma transformação interna dentro deles, não vem de fora. Fazendo essa transformação, muitos deles ali conseguem, naquela encarnação, dar um salto muito grande na sua evolução espiritual. Paulo de Tarso, que não era um discípulo, né? Ali que acompanhou Jesus, mas que teve um encontro com Jesus, naquela encarnação de perseguidor e assassino de cristãos, ele se torna um espírito onde leva o evangelho praticamente para todo mundo conhecido da época. E também dá um salto quântico aí na sua evolução espiritual. Não é mesmo? Então, assim, isso é possível para nós. Tá bom? Então, é possível que nós façamos, sim, essa transformação dentro para que nós possamos evoluir. No entanto, precisamos de ferramentas para isso, né? A primeira é seguir Jesus, o exemplo de Jesus. O que ele faria em determinadas situações? Sim, como eu disse, com relação a espíritos puros, que é difícil nos identificarmos com eles, com Jesus é mais ainda. Então, Jesus, em determinada situação, ele vira o rosto, né? Alguém bate numa face e ele dá outra. Jesus perdoa, enquanto então pessoas estão ali achicalhando, estão dando risada dele crucificado, ele olha para os céus e fala, Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então, atitudes assim são difíceis, às vezes, de tomarmos no nosso cotidiano, mas esse é o modelo que ele nos dá. Então, como nós podemos fazer? Podemos fazer olhando para dentro de nós, para os nossos defeitos. E isso só é possível quando nós colocamos em prática a reforma íntima. Dentro do movimento espírita, dentro do espiritismo, a gente fala muito disso, da reforma íntima. Então, não adianta você ir numa casa espírita, tomar passe, ir numa casa espírita, assistir palestras, se você não começa uma transformação interna. Tudo isso ajuda quando você faz a sua parte. Então, eu vou lá, tomo um passo para me equilibrar, para que eu consiga me transformar. Eu vou assistir palestras, eu vou tomar contato com livros, com a literatura espírita, para que eu possa ganhar aí conhecimento, né? Porque é importante a parte intelectual também, o próprio Kardec fala, né? Então, instruí-vos. Então, precisamos instruir para que possamos colocar em prática a nossa transformação. Porque não adianta nada eu dizer, eu sou espírita há 20, 30 anos, mas eu continuo com os mesmos defeitos de 40 anos atrás. Não adianta nada. Não adianta, porque o que é mais importante nós não estamos conseguindo conquistar, que é a nossa transformação em seres humanos melhores. Quando nós falamos que o planeta Terra se transformará num mundo melhor, não é a Terra, não é o material, somos nós que nos transformaremos. São os espíritos que estão aqui encarnados. Enquanto continuarmos julgando as atitudes dos outros, condenando as atitudes dos outros, apontando para os outros e não olhando para os nossos defeitos, não adianta nada. O planeta Terra continuará com a mesma qualidade de espíritos. Então, depende de cada um de nós iniciarmos aí a nossa transformação interna, olhando para dentro. Então, quais são os meus vícios? Quais são os meus defeitos? Quais são as minhas virtudes? É claro que eu não vou só... quando eu digo olhar para dentro, eu tenho que olhar com um olhar neutro. Eu não vou olhar procurando defeitos, como às vezes a gente faz com o outro, né? Mas eu tenho que olhar para dentro procurando quem sou eu. Então, eu sou caridoso. Quando alguém comete mal, qual a minha atitude? É de julgar ou é de pedir a Deus que perdoe aquele irmão, porque ele tá se comprometendo aí espiritualmente? Qual é a minha atitude? Então, nós vamos nos observando no dia a dia. Vamos observando se nós julgamos, se nós fazemos o bem. Identificando os nossos problemas, vamos atuar neles. Então, como eu disse lá no início, né, o exemplo da ira, eu sei que em determinadas situações eu fico irado, eu perco o controle, eu falo coisas que depois eu me arrependo, ou às vezes eu parto até para agressão. Eu sei que aquela situação que eu passo me leva a isso. Então, eu já identifiquei o meu problema. Ou como eu faço? Trabalhar isso.
Quando a situação acontecer, eu já vou estar atento. Opa, eu vou perder o controle, vai vir a ira. Quando ela vem aquele calor, aquela vontade de reagir, eu tento fazer o quê? Entrar em prece, elevar meu pensamento, ou usar a tática da água, né? Coloca um copo de água na boca, literalmente, para não falar nada. E deixa aquele momento passar. Quando aquele momento passar, quando todo aquele turbilhão passa, você vai se sentir melhor, porque você não reagiu. E isso é um exercício. Então, quando essas situações forem vindo a acontecer, e você consegue passar por elas, cada vez mais, né, aquele vulcão, ele vai diminuindo a sua intensidade. E vai chegar um momento que aí sim vamos conseguir fazer como Jesus fez. Vamos passar por uma situação e ao invés de reagirmos, nós vamos conseguir observar e elevar o pensamento ao Pai. Nossa, Pai, ainda bem que eu não estou errando assim, mas ajude esse irmão, essa irmã que continua no erro, continua na ignorância, do fundo do coração, com leveza, com tranquilidade. Isso não é fácil. Isso não é fácil. E assim depende de quem? De nós. Por isso que eu disse, não adianta ir lá na casa espírita, tomar passe, assistir as palestras, se eu não faço a minha parte. Se eu saio da casa espírita, claro que nesse momento nós não estamos indo, né, na casa espírita, mas quando voltarmos aí, quando nós já irmos sair da casa espírita, colocar o pé na rua, já voltarmos a ser o homem velho que éramos antes. Né? Então, xingar as pessoas, ficar bravo, ficar irritado, achar que, né, eu sou a melhor pessoa do mundo e que todo mundo tem que me servir. Não. Não foi esse exemplo que Jesus nos deixou. Né? Jesus nos deixa o exemplo de servir ao próximo. Servir ao próximo. Quando ele faz aquele movimento do lava-pés, né? Ele pega seus discípulos e começa a lavar seus pés. Jesus, olha só, ele está querendo dar um grande exemplo ali de que o mais importante, o maior entre eles é o que mais serve, o que mais trabalha em prol do próximo. Ele fez isso, ele não só falou isso, ele fez isso, ele fazia isso. Ele trabalhava incessantemente pelo próximo, ele ia até os mais doentes. Quando ele falava dos doentes, não só do corpo físico, mas principalmente do espírito. Então, é o que nós precisamos fazer. Né, na nossa condição ainda humana, espíritos ainda não tão evoluídos, claro que precisamos de receber, né, ajuda, auxílio, orientação, de um plano mais alto. Mas precisamos fazer a nossa parte. Precisamos arregaçar nossas mangas. Dá um exemplo. Essa noite fria, gelada como está hoje, podemos doar lá um alimento, uma quentinha, podemos doar cobertor, doar blusas. São pequenas atitudes, mas você está pensando no próximo. Você está pensando que nesse exato momento, enquanto estamos com frio, às vezes dentro de casa, no conforto do nosso lar, tem pessoas que estão na rua. E não devemos julgar, mas ela está lá porque quer, tem lugar. Não temos que fazer julgamentos. Jesus não fazia isso, ele não julgava ninguém. Então nós não devemos julgar por que aquela pessoa está lá. Nós só devemos fazer o nosso papel, que é auxiliar e estender nossa mão para aquele irmão, para aquela irmã, para crianças. Né? Porque nesse momento tem crianças na rua. Mas é porque o pai... Não devemos julgar. Devemos fazer o nosso papel, auxiliar e ajudar. Fazendo a nossa parte, estaremos aí agariando, né, um degrau a mais, estaremos evoluindo. Porque nós vamos deixando coisas negativas nossas para trás e vamos conquistando coisas boas. Para que a gente possa já ir para o encerramento, eu queria fazer uma leitura de uma passagem aqui, de uma lição, do livro Ceifa de Luz. É a lição 26, que é intitulada Em Nossas Mãos. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus... Está lá em Mateus. Emmanuel diz: convence-te de que as leis da divina sabedoria não se enganariam. Situando-te na terra por tempo determinado, com vistas ao próprio burilamento que te cabe realizar, trazes contigo as faculdades que o Senhor te concedeu por instrumentos de trabalho. Encontraste no lugar certo em que habitais, né?
a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem o caminho à frente. Passas pela experiência de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebes os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Vários acontecimentos dos quais não se te faz possível a desejar liberação, a fim de que adquiras autocontrole. Atravessa circunstâncias, por vezes difíceis, de modo a conheceres o sabor da vitória sobre ti mesmo. E em qualquer posição na qual te vejas, dispões sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros, tanto quanto queiras, como julgues melhor, da maneira que te pareça mais justa e na extensão que desejas, para que, auxiliando aos outros, recebas dos outros mais amplo auxílio, no instante oportuno. Segundo, é fácil de observar, estás na terra, de algo acondicionadas leis de espaço e tempo, conforme o positivo de autoaperfeiçoamento, em que todos nos achamos no mundo físico ou fora dele, mas sempre com vastas possibilidades de exercer o bem e estendê-lo aos semelhantes, porque melhorar-nos e elevar-nos, educar-nos e, sobretudo, servir são sempre medidas preciosas, invariavelmente em nossas próprias mãos. Então, guardando essa mensagem, de Emmanuel em nossos corações, está em nossas próprias mãos o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Vamos para a nossa prece? Então, vamos nesse momento ficar da forma mais confortável possível em nossos assentos, elevar os nossos pensamentos ao plano mais alto, agradecer a Deus, nosso Pai maior, por tudo que nós temos, o nosso lar, os nossos familiares, os nossos empregos, a nossa saúde. Agradecer também os problemas, as dificuldades, todas as questões, todas as provas que nos são colocadas em nossas vidas, porque são formas, são situações que nos farão crescer. O que nós pedimos, Pai, é que nos dê sabedoria, que nos auxilie a encarar da melhor forma possível essas situações, para que nosso crescimento espiritual se efetue na sua maior amplitude possível, nesse momento, nessa encarnação. Vamos pedir à espiritualidade maior que possa abençoar o nosso lar, os nossos entes queridos que com nós habitam e que estão em seus lares também, que possamos estender essas energias a todos os lares vizinhos das nossas casas, a todos os lares do Brasil, do mundo, que possa, Pai, nessa noite gelada ao qual nós estamos passando, aquecer o coração dos nossos irmãos que não têm um teto, que não têm um lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, pessoal. Até mais. Muito obrigado, Fabiano, pelo estudo de hoje. Tantas e quantas lições maravilhosas Jesus tem nos dado, e quanto exemplo, e quanta motivação para que a gente possa continuar o nosso trabalho, não é mesmo? Lembrando a vocês que nossas palestras agora vão começar a mudar. Às quintas-feiras a gente já não tem mais as palestras. Teremos as palestras só sábado e domingo. Sábado e domingo nesse final de semana, então amanhã teremos. No próximo sábado e domingo também teremos. No outro domingo, que deve ser já dia 5 de setembro, na outra semana, no final de semana, que vai ser 4 e 5 de setembro, nós teremos só as palestras de domingo.
Então, o mês de agosto acabam as palestras de quinta e sábado. Setembro, a gente vai se manter apenas nas palestras de setembro. Lembrando a vocês que os trabalhos da nossa assistência social continuam. Nós temos uma meta bastante forte de conseguir alimentar todos os meses para mais de 100 famílias que pedem e solicitam ajuda. Então a gente pede por eles e cada vez mais a gente continua pedindo por eles, para que cada um de vocês que tenham qualquer coisa sobrando em casa possam doar para a gente alimento não perecível. Não precisa ficar esperando receber uma herança, uma fortuna, ganhar na Mega Sena. É pouca coisa, a gente resolve com coisa pequena. Grandes obras são para grandes almas. Um quilinho de arroz, de sal, um saco de arroz, um pouco de feijão. As pessoas, quando elas têm fome, elas têm pressa. Então, cabe a nós sermos ágeis no momento de servir o amor a essas pessoas tão necessitadas. Tem os nossas mídias sociais, tem o nosso telefone da assistência social, entrem em contato conosco, nos chamem, a gente vai até a sua casa, retira a sua doação, tá bom? E fiquem atentos que logo, logo a gente terá já o nosso drive-thru. Eu vou confirmar a data com vocês depois. Quero dar boa noite de novo e agradecer demais pela participação da Elaine, da Ana Moura, desse Miguel tão querido, nosso amigo, da Xanda tão querida, Anderson, nosso amigo, André Ricarte, Yoshiko, sempre aqui conosco. Muito obrigado. Vocês tenham todos um sábado maravilhoso. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos todos juntos novamente. Meu beijo, fiquem com meu abraço e tenham sonhos abençoados.